Olá, meus queridos amigos, realizadores. Marja aqui, tudo bem? Bem, eu fui salva pelo Gongo, pelo meu filho que veio aqui fazer aquela participação especial e percebeu que eu não estava mais gravando o vídeo. O que acontece? Eu fui até uma dica do dia, hein? Eu fui aumentar aqui o som e olha que gracinha que ele veio aqui, me salvou pelo gongo e falou: Mãe, mas você não está gravando. Eu fui mexer aqui, Miguel, olha o que aconteceu. Eu fui mexer aqui achando, não mexa. Eu fui mexer aqui achando que aumentava o som e aí ele para de gravar. Ah, meu Deus do céu. Gente, quem me inspirou a fazer esse vídeo, uma das pessoas que eu vou contar essa história, foi Miguel, que ele foi me falar que ele não sabia desenhar. Aí eu falei, gente, Miguel, não se preocupe, porque eu sou designer e não sei desenhar. Olha que coisa louca. Mas aí depois eu fui conversando com ele, falando que desenhar é só a gente começar a treinar, igual inglês, né? A gente vai treinando aquilo lá e a gente consegue chegar nessa habilidade, né? Igual cozinhar, igual qualquer. Bonitinho demais esse menino, né, gente? Vamos combinar? E aí, eu sou suspeita, né? Meu filho, né? Mas é bonitinho mesmo. E ele gosta de participar, né, do vídeo. Acho legal. Meninos da atualidade. Para eu fazer o vestibular, então vocês viram, né? A dica aqui voltando, a gente não pode perder essa dica. Quando estiver gravando, não dá para aumentar e diminuir, senão ele pausa o vídeo. Pois então, eu precisava de fazer o vestibular para o design na UENG e tinha prova de desenho, eu não sabia desenhar. E falei, vou tomar bomba nesse trem. O resto das matérias eu ia até bem, as vagas não eram muito, não tinha muita competição. E aí eu falei, vamos fazer esse curso que era rapidinho, 1 mês e meio, 2 meses, uma coisinha assim, entre o novembro e janeiro, que era o final, que era a data da prova. E eu fui fazer quando você ia fazer a inscrição para o vestibular, que era presencial, tudo era presencial, né? Tinha os cartazinhos lá, aprenda a desenhar, tananã, faça o curso para você fazer a prova. E fui fazer o curso. Gente, na segunda aula, eu lembro direitinho que eu tinha desenhado. Eu desenhei um vidro de esmalte, que tem linhas retas e tal. Você pode falar que não é tão fácil, não é tão difícil quanto um rosto, mas eu consegui desenhar um esmalte perfeito. Todas as linhas, todos os detalhes, todas as sombras, segunda ou terceira aula. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, eu tenho essa capacidade de desenhar, sempre admirei, né, a ilustração e taranã, e falei, que legal, eu sou capaz. Quando eu entrei no design, no curso, aí eu vi que eu não sabia desenhar mesmo, porque na aula nas turmas de design, você imagina o tanto de gente que tem que estar lá sentado, principalmente no fundão, a turma do fundão que desenha desde antes de entrar na faculdade, estavam eles lá desenhando loucamente, gente, piscava e desenhava. E tinha uma aula que chamava desenho, né, a aula de desenho, introdução ao desenho, que usava um livro que chamava Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. É um livro da década de 70. Se eu, pode ser que alguma informação que não seja exatamente o que eu estou falando, mas não importa aqui no nosso raciocínio. Ele é da década de 70, a autora é Beth Edwards. Também vou confirmar, vou colocar link aqui de PDF, tudo bonitinho, para eu não ficar mentindo. Mas eu não acho que aqui a gente está falando, a ideia não é ficar falando detalhes da informação. Mas é contar para vocês duas coisas que tem muito interessantes que eu adoro no livro. Que uma é que ele fala que o desenho, né, quem desenha a ilustração realística, ai gente, eu vou ligar lá de novo para não ficar aquela tela preta lá, vai ficar bonitinho. Essa identidade aqui foi uma que eu entreguei, que eu fiquei super feliz, que é de uma organização
que luta de apoio às mulheres, né, contra a violência. Então, assim, chama Inana. Somos Inana no Instagram. Eu fiquei muito feliz de participar, porque a causa é linda, né? Então, quando a gente trabalha por uma boa causa, um bom propósito, a coisa flui melhor. Então, esse livro do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, primeiro ele fala que o lado esquerdo é o nosso lado mais exato e o nosso lado direito, o nosso lado mais humano. Um é o lado da linguagem e o outro é o lado da poesia, o outro é o lado essas coisas, esse princípio. Já li atualmente que essa história aí não é exatamente assim. Por que não é exatamente assim? O nosso cérebro é plástico. Então, se você tiver algum defeito de um lado do cérebro, você pode usar o outro para fazer aquela mesma atividade que outras pessoas faziam com... É a mesma coisa se você for, perdeu a mão lá por algum acidente, nasceu sem ela, você desenvolve a habilidade de desenhar com o pé. Então, o ser humano é muito plástico, o cérebro é muito plástico, mas basicamente a gente tem algumas divisões nisso aí, né? O pessoal até fala na hora de comprar, o prazer, qual o lado que liga do cérebro. Então, essa coisa do desenhar com o lado direito do cérebro é um livro super mega usado da década de 70, em aulas de arte, muito interessante. E ele mostra exemplos de como que a pessoa, quando começou a desenhar, fazer esse curso, né, passar por essas etapas que o livro dá, ela desenhava tudo simbolicamente. Então, a carinha da pessoa era aquela mais bolinha e tal, e depois a pessoa estava desenhando loucamente realista, né? E percebendo que o desenho são linhas, qualquer desenho são linhas sombreados. Então, você vai desenhar uma caixa, um rosto, a ferramenta, né? Você vai usar a mesma coisa. E a gente tem um bloqueio com certas coisas. A gente tem um bloqueio de desenhar uma coisa que é inanimada, uma natureza morta, né? A banana, uma fruta, uma flor. Mas quando você vai desenhar um rosto, por exemplo, você fala, não, mas o rosto eu não consigo desenhar. E outra coisa legal desse livro é que ele mostra que o nosso bloqueio, que a gente bloqueia lá na idade de Miguel, lá com 6, 7 anos, a gente passa a querer simbolizar tudo, todos os desenhos. Então a gente para com esse recurso de desenhar o que a gente está vendo, a gente desenha o que a gente está imaginando que é aquilo. E um exercício que é muito legal para fazer com crianças, com adultos, você pode fazer na sua casa aí, sendo designer, não sendo designer, gostando de ilustração ou não, pegar um desenho e olhar ele, de preferência que você não tenha visto ele antes, pede alguém para pegar para você e coloca ele de cabeça para baixo e tenta desenhar ele de cabeça para baixo. O resultado é surpreendente, porque você vai desenhando de acordo com as linhas e não se você está vendo uma cadeira, você vai tentar desenhar uma cadeira, você vai desenhar aquelas linhas, no final quando você vira o resultado é muito interessante. Mas outra coisa que eu queria falar sobre o desenho, que é assim, eu não sei desenhar, mas eu sei que eu posso desenvolver essa capacidade, que é igual ao inglês, é igual à culinária. Mas o que acontece? Quando eu entrei lá no design, perdi esse bloqueio, percebi que o design não era desenho, não é desenho industrial, como era o nome, hoje o nome é design gráfico. Então, o design, ele é o retorno, o que resume para mim o design, que isso é uma polêmica também que tem lá desde o início, né? Assim, é desenho, é design, tem que saber ilustrar, tem que não tem que. Porque hoje as pessoas têm design de interface, design de identidade, design de várias coisas. E junto com o design, eu me formei em publicidade e fui trabalhar com direção de arte. Direção de arte é uma palavra muito legal, parece que você está dirigindo um volante com
com a paleta, né, daquelas de aquarela de cor. Mas o que nada mais é a direção de arte? Que tem em filme, né, também. Tá. A direção de arte é você saber quais os elementos você precisa para compor aquela sensação. Então, né, num filme, você vai falar assim, a direção de arte vai chamar não exatamente a direção de arte vai chamar, mas a direção de arte vai se compor junto com o iluminador, junto com a pessoa do figurino, junto com, né, com o maquiador. Então, a direção de arte é o conjunto daquela imagem para transmitir uma sensação, que é o que a gente faz em identidade visual, né? A gente escolhe cores, escolhe fontes, chega num símbolo. Aí você vai me falar assim, eu já cheguei em várias situações, a direção de arte junto com o design, ela me deu uma possibilidade de entender o que eu precisava para comunicar, o que precisava ser comunicado, aquele sentimento, aquele desejo, aquela mensagem. Então eu chegava num projeto que eu entendia que precisava de uma ilustração realista e eu não precisava de ser one girl band, né? Que é aquela banda que sabe, a pessoa sabe tocar tudo, cantar tudo, ou então aquele artista, você fala, nossa, aquele artista é completo, ele canta, ele compõe. Aí eu fiquei pensando, gente, e Bethânia que não compõe, ela é uma artista incompleta? Maravilhosa, né? Canta perfeitamente. Então a gente tem essa mania de achar que nas artes, a pessoa, quanto mais coisa ela faz, e o design tá lá de mão dada com a arte, né? Por isso que tem gente que fala que é artes gráficas. Então a gente tem mania nessa parte das humanas de querer que a pessoa faça tudo, e ela é sensacional porque ela faz tudo. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco em outras áreas, por exemplo, a medicina. Você vai querer que o anestesista te opera? Então, na medicina, eles separam bem as coisas. E não que a gente tenha que ir exatamente para esse caminho, mas eu acho que entender que o design e que um profissional, para ser bom, ele não precisa de saber fazer tudo, ele simplesmente tem que saber fazer parcerias para conseguir o resultado final que ele necessita. Então vocês entenderam, né? Nosso primeiro assunto foi: eu não sei desenhar. Todo mundo pode conseguir desenhar realisticamente, que eu tô falando, né? Quando fala desenhar, é conseguir ter a capacidade de representar qualquer coisa usando desenho e não simbolicamente, como o design faz muitas vezes. E então todo mundo pode, igual um instrumento musical, igual uma língua, qualquer pessoa tem essa capacidade de desenvolver essa habilidade. Mas a gente escolhe desenvolver ou não essa habilidade, ou desenvolver outra, ou sentir que você tem, porque a gente tem sim uma tendência que vem da educação, que vem até de como que você nasceu, até de seus genes, da sua genética e da sua educação e tudo. Então você tem certas tendências sim, que são mais claras, né? Então você vai desenvolver, é bom quando a gente se conhece e desenvolve habilidades que tem a ver com o que a gente vai ser melhor. Então eu acho que nem todo mundo que tentar tocar um instrumento vai ser uma sumidade naquele instrumento, apesar de que a maioria das sumidades treinam muito. Então eu tenho certeza que se eu tivesse lá atrás na aula falado, não, eu quero saber ilustração, eu quero aprender a ilustrar e não vou ficar com recalque de olhar os coleguinhas que estão lá ilustrando belíssimamente, porque no design tem muita gente que ilustra. Pode ser que eu estou repetindo algumas ideias, gente, porque eu fiz esse vídeo mais de uma vez, então, mas não tem problema, né? É bom que a gente deixa as ideias claras. Então, é isso. Se você quiser ilustrar, é um ótimo passatempo, é um ótimo jeito um ótimo hobby, é um ótimo jeito de se expressar também, né? Então,
eu super incentivo, mas depois a gente precisa de ter quem é designer e quem vai contratar um designer tem que ter a consciência de que o profissional ele tem que simplesmente te entregar o que você precisa. E para isso, ele tem que saber e reconhecer o que ele faz de melhor e fazer parcerias com pessoas que vão completar o trabalho. Então esse vídeo, um dos motivos que eu tô fazendo ele, porque na quarta-feira a gente vai ter uma live, eu vou ter uma live, voltando ao nosso projeto Lives, que eu tava adorando, porque é sempre bom bater um papo com pessoas que acrescentam e completam o nosso trabalho. Eu vou bater um papo com o Arnaldo Pedrosa, que ilustra maravilhosamente bem e é super criativo e ele sabe ilustrar realística e simbolicamente. E ele faz facilitação visual, que é um processo muito legal. Não vou contar para vocês o que é facilitação visual, tá? Vocês acompanham lá no Instagram e a gente vai falar mais sobre, mas vocês já entenderam, a gente está usando facilitação visual muito no nosso dia a dia, porque através do desenho a gente explica certas coisas que só a palavra não vai chegar lá, né? Então, na quarta-feira, dia 21, temos um encontro marcado às 8 horas com o Arnaldo Pedrosa. Vamos conversar sobre desenho. Então, eu acho que é aquela máxima. Entendeu ou quer que desenhe? O desenho ele explica sim. É um complemento ou se não uma necessidade que a gente tem de linguagem. E eu acho que é isso, gente. Esse vídeo é tão doido, essa coisa de fazer vídeo, porque a gente começa a conversar e eu acho que o vídeo vai ficar pequeno e a gente está sempre conversando aí quase 20 minutos. Então, vou deixar a dica nos links sobre esse livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Tem PDF. Eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada e ver que existe uma mágica nisso aí, né? E no método dela não é à toa que é utilizado há muito tempo, porque é uma coisa bem interessante e que empodera as pessoas a acreditarem que elas sabem ilustrar. E vocês acompanhem, por favor, quarta-feira, espero vocês aí para conversar com o Arnaldo Pedrosa sobre facilitação visual. Para quem que eu indico essa live especialmente? Para designers, claro, e para pessoas que têm métodos complexos, que precisam explicar o seu trabalho, que tem métodos e metodologias que o desenho vai ajudar a explicar mais e melhor. Então, eu acho que na verdade esta live é para todo mundo. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre expressão através do desenho. Então, eu acho que isso dos 8 aos 80 é interessantíssimo entender como é que a gente se expressa com esta linguagem, com essa ferramenta e tudo mais. Aquela bagulhete todo, deixa o like, compartilha. Adoro estar aqui conversando com vocês. Confesso que eu fico postergando, porque eu sempre quero fazer um papo legal, um assunto interessante. Não quero fazer, por isso que eu decidi fazer o YouTube ao invés de falar no Instagram, porque eu acho que eu quero construir aqui um conjunto de vídeos de conhecimento e principalmente de reflexão, né? Então, assim, o conhecimento hoje, se você digitar qualquer coisa você acha, mas a gente refletir junto sobre essas questões todas, se design e desenho, se todo mundo consegue desenhar, e sobre a expressão através do desenho, sobre o simbolismo, né, do que o design que é representar simbolicamente algumas mensagens. Então a gente falou sobre um universo de coisa que dava para falar aqui horas e horas e horas. E
eu dou essa palhinha aqui só pra gente conversar e eu estar aqui com vocês trocando uma ideia. Então, se vocês têm alguma dúvida, querem dar opinião, é sempre lindo a participação de vocês, porque eu sei o que tá ficando legal, o que não tá. Pode dar like, pode dar dislike, porque só assim que eu consigo entender e compreender o que pode ser feito de melhor. E muito obrigada por estarem aqui nesse papinho delícia. E aquele beijo. Nos vemos na quarta. E se você perdeu a live, tá vendo esse vídeo em outro momento, vai ficar gravadinha lá, bonitinha. Então corre daqui e vai pra lá. Ou se você viu lá, corre de lá e vem pra aqui. Vê tudo aí que eu acho que vocês vão aproveitar muita coisa, tá? Aquele beijo, muito obrigada e see you there.